Olá, eu sou Monique Franco e hoje vamos conhecer o mosaico de unidades de conservação do Lago Tucuruí, uma área localizada na região de influência da usina hidrelétrica Tucuruí, no sudeste do Pará. Na região de influência da usina hidrelétrica Tucuruí, no sudeste do Pará, está localizado o mosaico de unidades de conservação do Lago de Tucuruí. A região protegida foi criada em 2002 pelo governo do Pará, com o objetivo de ordenar o uso dos recursos naturais no lago da usina e em seu entorno. Formado por 3 unidades de conservação, a Área de Proteção Ambiental, APA, Lago de Tucuruí e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Alcobaça e Pucuruí-Ararão, a Área de Preservação Permanente engloba os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Neste programa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o mosaico. A área do mosaico das unidades de conservação do Lago de Tucuruí está localizado na região sudeste do Pará, na bacia do rio Tocantins, dentro do domínio do bioma Amazônia. O mosaico é um conjunto de unidades de conservação diferentes e próximas. O nome dado à área de conservação foi inspirado na arte milenar de reunir pequenas peças de diversas cores, formatos e tamanhos para formar uma grande figura, um mosaico. Assim, o mosaico Lago de Tucuruí é o conjunto de 3 áreas próximas umas das outras, com características particulares que juntas formam um grande espaço de conservação ambiental, que são ecologicamente dependentes entre si. A formação do reservatório da usina hidrelétrica Tucuruí, uma das maiores hidrelétricas do Brasil, ocorreu em 1984. Em 2002, o governo do estado do Pará criou, por meio da Lei Estadual número 6.451, a primeira experiência de mosaico de unidade de conservação do Brasil. A administração das áreas que compõem o mosaico é feita de forma associada e participativa com a população local e tem como órgão gestor o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o IDEFLOR-Bio. O mosaico é constituído por 3 unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental, APA, Lago de Tucuruí, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pucuruí-Ararão. Essa área abrange parte dos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Todas as 3 unidades que formam o mosaico têm algo em comum, que as unem: o lago da usina hidrelétrica Tucuruí. O lago conecta a APA, que o abraça, e dentro dele estão as reservas de desenvolvimento sustentável. Em meio a essas informações, encontramos 2 curiosidades sobre o lago da usina hidrelétrica Tucuruí. O lago da usina hidrelétrica Tucuruí tem um espelho d'água de 3.007 km². E nessa área estão inseridas 1.600 ilhas. Vamos entender cada parte desse mosaico? Vamos explicar primeiro o que é a Área de Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí, a APA Lago Tucuruí. Áreas de Proteção Ambiental, APAs, são, como o próprio nome diz, áreas definidas para proteger o meio ambiente. Estas áreas passaram por estudos que as definiram como muito importantes para a proteção ambiental. São áreas, em geral, extensas, que permitem certo grau de ocupação humana e que visam proteger a biodiversidade, animais e plantas, conciliando o processo de ocupação e o uso sustentável dos recursos naturais. A APA do Lago Tucuruí tem 5.686 km² e ocupa parte de 7 municípios: Breu Branco, Tucuruí, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna e Novo Repartimento.
Agora, vamos explicar sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça. Essa reserva é uma área natural que abriga populações tradicionais que vivem em sistemas de exploração sustentável dos recursos naturais. Ou seja, incorpora aos objetivos da conservação, ações de inclusão social, valorização do conhecimento local e práticas de manejo ambiental. A RDS Alcobaça tem sua área de abrangência nos territórios do reservatório da Usina Hidrelétrica Tucuruí, constituídos por terras dos municípios de Tucuruí e Novo Repartimento. Abrange ilhas que têm maior densidade de ocupação humana tradicional e onde o modo de vida da sua população, em regra, fundamenta-se na garantia de sistemas sustentáveis de aproveitamento dos recursos naturais. O modo de vida dessas populações tradicionais se desenvolveu ao longo de gerações, de forma a adaptar-se às condições ecológicas locais, que, em última análise, desempenham função importante na proteção da natureza e sua biodiversidade. A RDS Alcobaça tem 36.128 hectares e ocupa parte dos municípios de Novo Repartimento e Tucuruí. Sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pucuruí e Ararão, podemos dizer que ela abrange os territórios dos municípios de Novo Repartimento e Tucuruí, sendo a maior parte em ambiente aquático e apenas 13% de porção terrestre. Também foi criada com base nas áreas tradicionais ocupadas, visando o modo de vida voltado à sustentabilidade. A RDS Pucuruí e Ararão possui 29.049 hectares, ocupando parte dos municípios de Novo Repartimento e Tucuruí. Na RDS Pucuruí e Ararão, a população residente estimada em 2010 era de 3.600 pessoas, todas residentes em áreas rurais, sendo 2.617 no município de Novo Repartimento, 72,7%, e 983 em Tucuruí, 27,3% dessa população. Na RDS Alcobaça, por sua vez, a população residente estimada em 2010 era de 6.120 pessoas, das quais 5.552 residiam no município de Tucuruí, totalizando 90,7%, sendo 71,4% residentes da zona rural e 28,1% da zona urbana, além de 568 pessoas que residiam em áreas rurais do município de Novo Repartimento. As reservas de desenvolvimento sustentável Alcobaça e Pucuruí-Ararão são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos de qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidos por essas populações. Vamos conhecer alguns aspectos do mosaico? O reservatório de Tucuruí foi formado ao longo da calha principal do rio Tocantins, entre as cidades de Tucuruí ao norte e Marabá ao sul, por uma extensão de 1.070 quilômetros, abrangendo um perímetro externo superior a 3.700 quilômetros. A profundidade máxima chega a 77 metros, com a média de 19,8 metros e largura média de 18 metros, atingindo em alguns pontos distâncias superiores a 40 quilômetros entre as margens. Usos do lago do reservatório da Usina Hidrelétrica Tucuruí. O reservatório do Lago Tucuruí, apesar de ter sido criado com a finalidade da geração de energia elétrica, possui outros usos, tais como lazer, pesca e navegação. Neste contexto, nota-se que quanto mais são intensificados os usos do reservatório e da sua bacia de contribuição, mais relevante se torna a realização do monitoramento deste ambiente. A flora do mosaico.
A APA do Lago de Tucuruí está dentro do bioma amazônico. Sua flora possui árvores que alcançam 50 metros de altura, como, por exemplo, a castanheira, com importante valor econômico. Para a indústria química, farmacêutica e de cosméticos, ganham destaque o cumaru-ferro, o cedro e a copaíba. Esta última muito utilizada como fármaco, a partir do conhecimento tradicional de povos e comunidades, e mesmo na indústria farmacêutica por suas propriedades medicinais. Outras espécies importantes são encontradas na APA Lago de Tucuruí. São acapu, ipê amarelo, angelim e angelim vermelho. No mosaico tem castanheira, ingá vermelha, cajuaçu, caraipé, jacarandá, ingarana, castanha de porco, louro preto, breu, babaçu, bacaba e açaí. São centenas de plantas diferentes. Os peixes do mosaico. De acordo com o inventário realizado entre 1999 e 2003, podem ser encontradas nos rios Araguaia, Tocantins, cerca de 217 espécies de peixes como surubim, pintado, mapará, bicuda, jatuarana, aruanã, pirapitinga, bragada e o tucunaré. Animais do mosaico. Na região do Lago de Tucuruí, foram encontrados um total de 75 espécies de anfíbios e répteis. No mosaico, foram registrados 17 espécies de lagartos. Aves do mosaico. São cerca de 481 espécies, sendo que pelo menos 17 dessas são migrantes, entre elas bentivis, suiriris, tesourinhas, nhambi-relógio, tanatal, arara azul grande, marianinha de cabeça amarela, curica-urubu, caburé da Amazônia, tuju, jacamaraçu, pinto do mato carijó, arapaçu da taoca, estalador do norte, saurá e assobiador do castanhal. Das espécies de aves encontradas, pelo menos 31 foram consideradas ameaçadas de extinção, e destas, o bicudo foi considerado criticamente em perigo. No site da Wikiaves, podemos saber mais sobre várias aves e até ouvir seus cantos. Mamíferos do mosaico. Existem registros de cerca de 142 espécies de mamíferos na área de influência da usina hidrelétrica Tucuruí. Duas espécies destacam-se como criticamente em perigo. São elas caiarara, cepus caapori e o cuxio preto, Chiropotes satanas. O mosaico Lago de Tucuruí é um patrimônio importante não apenas para todos que moram na região e em seu entorno, mas para todo o estado do Pará, Brasil e para o mundo, pois possui uma grande biodiversidade de espécies raras. É importante preservar o meio ambiente, combater o desmatamento ilegal, a caça de animais silvestres e a pesca no período do defeso. A gerência do Mosaico do Lago de Tucuruí fica localizado na Rua Groenlândia, número 1, Vila Marabá, em Tucuruí, Pará. O e-mail para contato é grtuc.ideflorbio@gmail.com. Telefone para contato 91 3110 5705. E você pode obter mais informações no site ideflorbio.pa.gov.br.